Olá, alunos! Eu sou a professora Nilce Cleide. Estamos aqui com mais uma videoaula de matemática e hoje a gente vai falar sobre regra de três simples. Então vamos lá. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Primeiro, as grandezas são medidas, né? Então, nós vamos olhar aqui, ó, essa tabelinha para a gente entender melhor. Ó, eu tenho duas grandezas, ou seja, eu tenho uma medida tempo e tenho aqui a distância. E o tempo está em horas e a distância, né, percorrida está em quilômetros. Então, vamos lá. Uma hora, o carro andou aqui uma distância de 80 quilômetros. Em 2 horas, ele fez 160. Em 3 horas, ele fez 240 quilômetros. Então, se nós colocarmos aqui, ó, em forma de razão, nós vamos observar que a divisão de 1 para 80 é a mesma de 2 para 160, que é a mesma de 3 para 240. Né? Então, quando isso acontecer no problema, eu vou dizer que essas duas distâncias, aliás, essas duas grandezas aqui, o tempo e a distância, elas são diretamente proporcionais. De uma certa forma, vamos olhar aqui, ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma razão da primeira. Né? Então, vamos lá. Olha só, a primeira grandeza está aqui aumentando de 1, 2, 3, e aqui a distância está aumentando, ó, de 80, 160, 240, na mesma razão. Então, é isso que nos faz entender que são duas grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver de outro jeito aqui. Vamos ver aqui agora grandezas inversamente proporcionais. Né? Vamos compreender aqui. Ó. Vamos olhar aqui essa tabela. Vamos ver também aqui, ó, duas grandezas, o tempo e a velocidade. O tempo é dado em horas e a velocidade é quilômetros por hora. Então, em 1 hora, o carro fez 120 quilômetros, né? Em 2 horas, ele fez 60, a velocidade caiu, ó, de 160, aliás, ou de 120 para 60, né? Foi caindo a velocidade, né? E aqui, ó, em 3 horas, ela caiu mais ainda, para 40. Então, se a gente olhar aqui, ó, se nós pegarmos aqui 1 e 120, colocarmos uma multiplicação, ó, 120 é igual a 2 vezes 60, que também é igual a 3 vezes 40. Se a gente olhar aqui, essas multiplicações, elas são iguais, né? Então, eu tenho aqui que as duas grandezas são inversamente proporcionais quando isso aqui acontecer. Então, vamos lá. Podemos enunciar assim, ó, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão da primeira. Né? Então, observe que aqui é diferente em relação a duas grandezas diretamente proporcionais. Né? Vamos pegar aqui, ó, como é que eu vou poder resolver aqui os problemas que envolvem grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? Então, nós vamos ver o seguinte, ó, primeiro a gente vai colocar as grandezas da mesma espécie numa mesma coluna. Né? Depois a gente vai indicar as grandezas diretamente proporcionais com as flechinhas. Né? Se elas forem diretamente proporcionais, as flechinhas terão o mesmo sentido. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, então elas terão sentidos contrários. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Maria foi à mercearia comprar 5 metros de corda para fazer um varal. O vendedor disse que 5 metros custaria R$ 40. Quanto Maria pagará se comprar 14 metros? Então, olha só, quais as duas grandezas que estão se relacionando aqui? Ó? É a quantidade da corda, né? Quantidade de corda. E aqui o valor que a Maria vai pagar pela corda. Então, nós estamos aqui relacionando duas grandezas, uma em metros e outras em reais. Vamos lá. Você vai colocar assim, ó, quanto foi que Maria iria pagar, né, por 5 metros de corda? Então, você coloca aqui, relaciona as duas colunas, 5 e 40. No caso aqui, ó, eu quero saber quanto é que ela vai pagar por 14 metros. Então, esses metros aqui, a quantidade, a gente coloca aqui embaixo, né? Aqui abaixo, aqui nessa coluna aqui. E, claro, nós vamos ter aqui um valor que eu não conheço. Eu sei que ela vai pagar um valor,
eu não sei qual é. Então, quando a gente não sabe qual é, a gente coloca aqui uma variável, né, como sendo a minha incógnita. Observa aqui o que está acontecendo. Se ela aumentar, ó, a flechinha foi, ó, do menor para o maior, ok? Então, com certeza, se ela aumentar a quantidade de metros, ela vai pagar mais, né? Ela não teve nenhum desconto, então ela vai pagar mais. Então, olha só a ideia. Estão no mesmo sentido. Então, a gente vai montar a proporção igual está aqui nas colunas, igualzinho. 5 está para 14, assim como 40 está para x. Dessa maneira aqui, certo? E aí, aplicando a propriedade fundamental da proporção, 5 vezes x é igual a 14 vezes 40, nós vamos ter 5 vezes x igual a 560. Quando eu quero isolar esse x, então o que vai acontecer? Para esse 5 vir para esse segundo membro, a gente tem que dividir tanto o primeiro quanto o segundo por 5, dessa forma aqui. E aí, nós vamos ter que x é igual a 560 dividido por 5, que vai nos dar 112. Logo, Maria vai pagar R$ 112 por 14 metros aqui de corda, certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Com 12 operários, podemos construir um muro em 4 dias. Então, eu tenho aqui a quantidade de operários e aqui eu tenho um tempo que esses operários vão levar para construir esse muro, né? Mas caso, assim, seja um custo muito alto pagar 12 operários, vamos diminuir aqui, ó. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Se a gente diminuir 12 para 8 operários, né, o que vai acontecer com o tempo? Será que vai diminuir ou vai aumentar? Então, é isso que a gente precisa entender, né? Claro, que se tem menos trabalhadores, vai levar mais dias, né, para executar aqui o trabalho. Então, vamos colocar aqui as colunas, né, quantidade de operários e o tempo. Quantidade foi 12 e fez para 4 dias. E aí, diminuiu a quantidade de operário, com certeza vai aumentar aqui a quantidade de dias. Como é que a gente vai colocar a flechinha? Do menor para o maior. E aqui vai aumentar, então, do 4 para o x, certo? E aqui é que nós temos que ter bastante cuidado, tá? Na hora de montar a proporção, eu não vou colocar 12 para 8. A gente vai ter que inverter uma das proporções, né, para poder resolver. Se você não inverter, vai te dar um resultado errado, tá? Porque nós estamos aqui trabalhando com a ideia de inversamente proporcional. Então, vamos inverter aqui a primeira proporção. Vai ficar assim, ó. 8 está para 12, assim como 4 está para x. Aplicando a propriedade fundamental da proporção, nós vamos ter 8x igual a 12 vezes 4, que vai me dar 8x igual a 48. Ora, isolando o x, vamos dividir por 8 dos dois lados, né? E a gente vai obter essa expressão, x igual a 48 dividido por 8. Quanto é que é 48 dividido por 8? É 6. Então, vão levar aqui, ó, 6 dias, né? Levarão 6 dias para construir o mesmo muro. Então, diminuiu o número de operários, né, para 8. Claro que aumentou mais 2 dias em vez de 4, correto? Então, curte, compartilha, se inscreva no canal para você obter um aviso, né, de que a gente está postando mais videoaulas para você. Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.